Bom dia, pessoal, tudo bem? A gente está aqui agora para a nossa nova apresentação do Fausto. Para quem não conhece, ele acompanha a gente aí faz alguns anos, né, Fausto? Sempre trazendo alguns temas para a gente discutir que geram várias reflexões, né? O tema de hoje vai ser evolução dos serviços, comércio e indústria. Isso? Dou a palavra para o Fausto. Tá certo. Eu vou pedir, Maria, que você nos deixe. Tá bom. Muito bem. Bom dia a todos. A nossa conversa hoje, nós vamos tratar em dois blocos. Nós vamos tratar de... Primeiro bloco, nós vamos falar sobre indicadores de confiança da economia. Boa parte deles é capturado pelo IBRE da Fundação Getúlio Vargas. E depois, quando a gente examina esses indicadores de confiança, eles meio que sinalizam o que pode vir a acontecer nos próximos meses na economia. E o segundo bloco, nós vamos tratar especificamente de volume de atividade no setor da indústria, no setor do comércio e no setor de serviços. Então, no primeiro bloco a gente vê como é a percepção sobre e a confiança que consumidores e empresários têm sobre o momento atual e sobre o futuro próximo. E no segundo nós vamos ver de fato o que é que está acontecendo em cada um desses segmentos. Normalmente, esses indicadores de volume de produção, normalmente eles são produzidos ou são coletados pelo IBGE. E o IBGE coleta não só em volume de recurso, mas ele coleta também em volume físico. E aqui nós vamos olhar, porque com o processo inflacionário é mais conveniente que a gente olhe o volume, porque dá uma sensação mais próxima do que de fato está acontecendo, porque o processo inflacionário, se a gente for pegar pelo valor, ele distorce a percepção da realidade. Para se ter uma noção, é só observar o impacto que essa elevação da inflação teve na receita pública, que mês após mês apresenta recorde nominal de arrecadação. Mas isso não significa que a economia esteja crescendo de fato. Na verdade, a economia ela está inflando. Então nós vamos olhar aqui, no dia de hoje, nós vamos tratar do volume físico de produção. Aqui nós vamos misturar, porque nós já temos dados que são de abril e nós temos dados mais recentes que foram do final de maio. Então nós vamos olhar primeiro a dinâmica no tempo e a gente vai perceber essa dinâmica que na verdade, uma tendência de recuperação que esses indicadores têm, né? Esse primeiro quadro, nós temos duas curvas. A curva azul é aquela que mostra o sentimento, a confiança do empresário, e a curva avermelhada ou alaranjada é aquela que mostra a do consumidor. O que aconteceu? Quando a do consumidor, a do empresário e a do consumidor no geral, quando a gente tem fatores pontuais, ele costuma ter uma certa melhoria. Os últimos fatores pontuais que a gente observou, primeiro é que no mês de abril e maio houve uma percepção de que havia um controle sobre a crise sanitária. Depois o governo federal reduziu o IPI, liberou recursos saques do Fundo de Garantia e antecipou o 13º de aposentados e pensionistas. Então, esse tipo de ação pontual, ele acaba tendo um certo impacto no nível de confiança. Não é duradouro, mas, de qualquer maneira, ele ajuda a melhorar a confiança.
E agora, no mês de maio, por exemplo, o índice de confiança empresarial ele saltou 2,9 pontos e atingiu 97,4 pontos. Depois nós vamos ver uma tabelinha para ver essa graduação de pontos de confiança, o que significa de fato. Depois, tem aqui também a confiança dos consumidores. No caso, na passagem de abril para maio, o que aconteceu? O índice estava começando a recuperar e na passagem para maio ele caiu 3,1 pontos para 75,5 pontos. A confiança, na verdade, o que significa é o seguinte: se a pontuação está entre 100 e 105, eu estou no nível de confiança neutro, não há nem otimismo nem pessimismo. Quando eu estou entre 90 e 100 pontos, o nível de confiança é baixo. E menor do que 90 pontos é considerado muito baixo. E o que a gente percebe, no caso da confiança do consumidor, é que ele está num patamar verdadeiramente muito baixo. Em contrapartida, o indicador do comércio que estava muito baixo, no mês de maio ele já teve uma alta de 7,4 pontos e pulou para 93,3 pontos. Nos serviços também houve uma alta, menor, mas pulou de 96 para 98 pontos, e na indústria de 97,4 para 99,7. O que significa que no comércio, serviço e indústria, nós já estamos próximos de um patamar de neutralidade, em que não há nem confiança alta, nem confiança baixa. É neutro, é uma sensação neutra que a gente tem. Agora, o destaque na passagem para maio, o destaque ficou com o setor da construção, em que houve um decréscimo. Ela saiu de 97,7 pontos e declinou para 96,3 pontos. No caso dos consumidores, é sempre aconselhável, e a disponibilidade da informação, nós verificarmos esse indicador por faixa de renda, porque a percepção de confiança nas faixas mais baixas é muito diferente. Normalmente, ela é próxima das faixas mais altas, mas não necessariamente tem a curva tem essa mesma conformação. E, principalmente depois da recessão de 2014 2015, essas duas faixas se afastaram significativamente. Então, nós olhamos que as faixas de renda acima de R$ 4.600 por mês, elas estão abaixo, mas estão com 83,9 pontos de confiança. Já as faixas mais baixas, abaixo de R$ 4.600, nós temos 72,5 pontos. Então, aqui, nós temos um descolamento que vem se acentuando desde o início do processo de recessão lá atrás. E outro fato é que, mesmo depois de passar a recessão, o consumidor ainda não retomou a patamares de confiança que ele tinha antes do ciclo inflacionário. A baixa renda, ela ainda teve uma oscilação positiva, quer dizer, subiu um pouquinho, exatamente por causa da liberação do FGTS e do 13º. E na alta renda, houve uma diminuição do pessimismo com o mercado de trabalho, que começa a apresentar resultados melhores, e também um fato que é relacionado à valorização do real em relação ao dólar. As faixas mais altas, elas sentem mais diretamente um certo desânimo quando há uma desvalorização cambial. E aí é meio que justificável. As faixas mais altas, elas consomem bens e serviços relacionados, muitas vezes muito relacionados com o poder de compra do real. Outra forma da gente medir é o contrário, né? É assim, a gente sempre brinca que risco a gente controla.
Agora, incerteza é mais difícil de controlar. E o IBRE também produz um indicador de incerteza econômica, e é feita a medição, são 10 diferentes indicadores que eles combinam para fazer essa curva, e a gente percebe aqui que quando certos eventos eles fazem a incerteza na economia aumentar. A incerteza de hoje é a redução do investimento no ciclo seguinte, um pouco mais à frente. Então a gente vê aqui momentos em que a gente teve muita incerteza, por exemplo, lá na recessão, quando o Brasil perdeu o grau de investimento, no impeachment da ex-presidente Dilma, né? Com o aprofundamento da questão da Lava Jato lá atrás, turbulências do governo Temer, quando apareceu aquela gravação do Wesley Batista com o ex-presidente Michel Temer, então ele gerou uma incerteza na economia, a greve, depois a greve dos caminhoneiros. Então, normalmente, a gente acha que é normal ter uma incerteza flutuando entre 90 e 110 pontos. Essa é uma incerteza que não, digamos assim, ela é meio neutra para a decisão de investimento à frente. E aqui a gente percebe que a pandemia, ela de fato, o fato de ter que paralisar a economia por não ter vacina, os lockdowns, o que foi que aconteceu, é que você teve um pico extraordinário de incerteza na economia. A partir em que você foi tomando mais ciência sobre a pandemia, foi adotando medidas que foram ao longo do tempo corrigindo essa incerteza, a incerteza ela veio declinando, né? E o último dado que nós temos de abril mostra uma incerteza já próxima daquela faixa que seria de incerteza normal dentro do mercado. Então, esse aqui é um indicador que pode sinalizar, juntamente com a melhora da confiança, ele pode sinalizar uma evolução mais positiva para os próximos meses, principalmente em relação aos investimentos. Agora, quando a gente analisa no campo da confiança, né, aí você tem vários segmentos que podem ter impactos de fatores diferentes de outros. Então, por exemplo, quando a gente pega o setor da indústria de transformação, existe algo que está trazendo mais dificuldade para esse setor e que, principalmente no segundo trimestre de 2022, que diz respeito à escassez de matéria-prima. 24% das empresas industriais de transformação, elas apresentam um dado muito ruim a respeito da dificuldade que elas têm para obter suprimentos. Essa dificuldade pode ser da falta desse suprimento ou então a elevação importante dos preços, o que acaba comprometendo o resultado dos setores. As empresas que mais têm reclamado de escassez de matéria-prima são as empresas de derivado de petróleo e biocombustíveis e veículos e automotores e vestuário. Esses três segmentos da indústria de transformação são aquelas que apresentam uma informação de dificuldade com obtenção de insumos. E aqui, nessa tabelinha aqui ao lado, a gente vê, por exemplo, no setor de veículos automotores, 65% das empresas informam dificuldades com suprimento de matéria-prima. Vestuário e acessórios, 52% das empresas apresentam. Máquinas e equipamentos, 36%. Em compensação, indústria metalúrgica, celulose e papel, farmacêutica, o índice de empresas que têm alguma dificuldade com suprimento é muito baixo. Então, isso também dá isso aqui acaba afetando de maneira mais pontual partes da indústria de transformação. Outra coisa que é medido, e aí é uma combinação de situação atual e situação dos próximos 6 meses,
são os barômetros econômicos globais. Ele chama coincidente o momento atual e antecedente aquele que projeta a situação para daqui a alguns meses. E isto aqui é global, isso aqui é economia global. Então, o que acontece? A gente percebe que lá na crise de 2008 houve um pico de perda de confiança, quer dizer, que é uma invertida a curva, quanto mais alto a curva, pior é a situação. Não? Teve um pico lá em 2008 e teve o pico da pandemia, né? Que foi aqui que simplesmente destruiu, né? Destruiu a economia, quer dizer, ela paralisou a economia, assim como depois de 2008, e depois teve um processo de recuperação acelerada que foi até o segundo semestre de 2021. Desde a metade do segundo semestre de 2001, o que tem acontecido é um declínio, de novo, é um declínio da perspectiva futura. Uns dois fatores que são analisados como um gatilho para essa desaceleração desses barômetros econômicos globais, um deles foi o conflito da Rússia com a Ucrânia. E o segundo, na verdade, foi o lockdown que a China tem patrocinado nos últimos 60 dias por causa de um surto de Covid. Só para ter um exemplo, Xangai praticamente está saindo desse lockdown radical agora, né? E, por último, o efeito acumulado desses vários choques de oferta, de demanda e choques monetários, com muita injeção de dinheiro, juro negativo, gasto público, ele chega num processo que começa globalmente começa a trazer prejuízos, que é esse surto inflacionário, porque o surto inflacionário, no primeiro momento, ele tem um impacto de aumento das receitas nominais, mas, em seguida, ele tem impactos muito danosos na atividade. E a medição atual, quando ele está abaixo, que a situação atual está abaixo de 100, é preocupante. E o que está acontecendo agora é que nós ultrapassamos a barreira do 100 para baixo e está abaixo do nível médio histórico. E o antecedente, ele começa também a se afastar da média, ele está caindo mais, o antecedente, ele mostra a situação, o coincidente mostra a situação atual, o antecedente mostra a situação nos próximos meses. E ele caiu mais que a linha rosa, ele caiu abaixo de 90 pontos. Então, a sinalização desse antecedente é que há uma possibilidade de um risco mais alto de desaceleração da atividade econômica global. Essa atividade, eu acho que os próximos dados sobre a economia chinesa e a própria vigor do americano, que vai perder velocidade no segundo semestre, eles devem consolidar essa percepção de que a economia global terá uma desaceleração nos próximos meses, né? Então, quando a gente olha esse conjunto de indicadores de confiança, a gente percebe uma recuperação nos indicadores da indústria, do comércio e dos serviços, ainda com um atraso da recuperação dos consumidores, muito justificado pelo processo inflacionário, que ele corrói a renda, e a corrosão da renda leva e também diminui as oportunidades de emprego. Então, isso aqui leva o consumidor acaba levando lá na frente um pouco os índices de confiança. E no caso global, a confiança tem declinado exatamente pela questão da guerra, a questão dos lockdowns ou da situação da Covid na Ásia e, principalmente, na minha opinião, o processo inflacionário
que está batendo muito forte em todo lugar e até onde não costuma bater, como no Japão, tem batido, né? Bom, então esse primeiro bloco a gente falou sobre os indicadores, que é sentimento, né? Como é que as pessoas se sentem diante da realidade. O segundo bloco, aí nós vamos ver de fato o volume de atividade, porque aí dá para a gente perceber não só a tendência histórica, mas quanto nós estamos evoluindo em relação à situação passada. Nós vamos começar exatamente pela indústria de transformação. Essa estrelinha azul que a gente vê nesse gráfico, ela demonstra que nos últimos 12 meses, até março de 2022, o último dado disponível, quando tem estrelinha, significa que nesse 12 meses até março, nós já ultrapassamos a situação do final de 2019. Mas o que chama atenção aqui é que desde o processo lá de recessão, o volume de atividade na indústria ainda está se arrastando muito abaixo dos 100 pontos que ele atingiu lá em 2012 e até ultrapassou em 2013. Então isso aqui é um processo de quase uma década, praticamente uma década que o Brasil tem e que o volume de produção está abaixo dos períodos principalmente a partir de 2012 e 2013. E quando a gente olha nos últimos 3 meses, o que a gente vê é que a indústria de transformação ela tem uma recuperação nesses últimos 3 meses em relação ao final do ano passado. Porém, quando a gente olha o mês de março especificamente, o mês de março de 2022 está ligeiramente abaixo do volume do mês de março de 2021. Mas, de qualquer maneira, nós ultrapassamos aquele ponto que a gente estava no final de 2019. Quando eu abro a indústria extrativa mineral, que aí entra petróleo e minério de ferro, o que nós temos é que também nós ultrapassamos o nível que a gente estava lá em 2019 e a produção em março desse ano, com 84 pontos, ela é maior do que a de março de 2013. Então, essa indústria começou a se recuperar mais significativamente e deve seguir assim até o final do ano, mesmo porque os preços desses materiais e a escassez que existe no mundo, nós vamos continuar exportando minério de ferro e petróleo, provavelmente com volumes maiores do que a gente fez no ano passado. A indústria de bens de capital, ela também o patamar até março está maior do que a de 2019 e, na verdade, no mês de março houve um salto muito significativo em relação ao mês de março do ano passado. E aqui, na indústria de bens de capital, nós estamos muito próximos de chegar ao nível que a gente tinha lá em 2012. Isso é uma sinalização de que está havendo o que houve no ano passado e que permanece nesse ano uma ligeira alta dos investimentos, reposição de máquinas, equipamentos e investimentos. No final da apresentação, eu vou mostrar um quadro sobre o volume de investimentos. Lembrando que o investimento de hoje é o crescimento lá na frente, né? O investimento pode levar, uma alta do investimento agora pode levar um certo tempo, mas vai acabar chegando na alta, no crescimento lá na frente. Os insumos para a construção civil, elas também ultrapassou o nível de 2019, mas ela, em relação ao primeiro trimestre desse ano, em relação ao do ano passado, há um declínio. Esse declínio, a gente teria que também olhar a própria indústria da construção, porque o insumo pode não estar batendo na indústria de construção civil, mas provavelmente está batendo naquele consumo que a gente chama consumo formiguinha, que é feito no varejo pelas famílias.
E isto tem uma explicação pela forte elevação de preços que ocorreu nesses últimos 14, 18 meses, né? De qualquer maneira, a indústria da construção é a que está, de insumos para a construção, é aquela que está mais baixo em relação aos demais setores da indústria. Outra abertura que a gente faz é a indústria, aí sim. Bens intermediários são as indústrias que produzem para as outras indústrias, indústrias de bens de consumo durável, que inclui a automóvel, por exemplo, e a indústria de semi-duráveis e não duráveis. Aí, quando a gente olha as 4 indústrias, essas 4 subsetores da indústria, os 4 estão com um nível de produção, de volume de produção maior do que 2019. E todos eles estão com os dados de março em elevação. Então, a gente pode esperar que o pior desses setores que ocorreu na desaceleração entre outubro e dezembro do ano passado, isto aqui já entrou num processo de recuperação. Talvez o setor que demonstre isso, que mais sofreu no primeiro trimestre, foi exatamente a indústria de veículos, né, automotores, que teve uma queda significativa no primeiro trimestre, a gente vai ver à frente. Bom, então a indústria ela praticamente todos os setores da indústria ultrapassaram o nível de 2019 e os dados do primeiro trimestre mostram uma recuperação, talvez não tão acelerada quanto desejável, mas mostram uma aceleração. O setor de serviços foi o setor que primeiro, o setor de serviços representa 70% do PIB. Então, quando o setor de serviço declina, o impacto no PIB é muito grande. Mas quando o setor de serviço recupera, ele também traz o PIB para cima, né? E aqui a gente mostra que a estrelinha vermelha significa que o setor ainda está abaixo do nível de 2019. A despeito de que, quando a gente compara nos serviços prestados às famílias, que a gente compara o indicador de volume de março, ele está quase 30 pontos acima de março do ano passado. Isso porque, na pandemia, os serviços sofreram bastante. E esses números mais positivos que a gente vê subindo desde março do ano passado e que retomaram agora no mês de março, isso é uma sinalização que o setor de serviço vai contribuir com o PIB deste ano, né? Aqui a gente pegou alguns segmentos bem detalhados, né? Então, a gente pegou telecomunicações, serviços administrativos e complementares, serviços técnico-profissionais, serviços de audiovisuais, e a gente mostra que, quando comparado com março do ano passado, praticamente todos eles, né, março do ano passado, todos eles, o que aconteceram? Eles declinaram durante a pandemia, até o final de 2019, e se recuperaram, quase todos eles, acima de março do ano passado. Mas, quando a gente vê o ápice dos serviços que ocorreu em 100 pontos, que ocorreu lá em 2014, todos esses setores ainda estão muito abaixo do que eles já foram no passado. Então, isso aqui é decorrente do longo período de baixo crescimento e de recessão que a gente viveu desde 2013. O setor de serviço técnico profissional, esse setor ele já está muito acima do final de 2019. O setor que também apanhou muito foi o setor de turismo, que a gente separou os subsetores de transporte aéreo, alojamento e alimentação, que aí são os hotéis e os restaurantes, e um subsetor que é de outros serviços prestados à família. A gente vê claramente um forte mergulho durante os lockdowns, né? E todos estão em recuperação, mas ainda estão abaixo do patamar de 2019.
o que deve dificultar um pouco uma maior velocidade de recuperação, aí tem a ver com o consumidor, com baixo nível de confiança do consumidor e também pela inflação, que, na verdade, quando a inflação é muito elevada, você acaba deslocando o consumo de consumos mais, vamos dizer aqui, entre aspas, mais supérfluos para consumo mais de itens básicos. Então, a elevação do preço da gasolina, a elevação do preço do gás, a elevação do preço do alimento, isso aqui acaba deslocando a renda do consumidor, que deixa de consumir muitos serviços, deixa de viajar, quer dizer, ele tem mais dificuldade. Então, esses setores aqui, eles vão ter um pouco mais de dificuldade ao longo do tempo. Aqui nós temos serviços que praticamente não sofreram durante a pandemia e que, inclusive, já estão acima até daquele patamar lá de 2014, em alguns casos. Por exemplo, transporte aquaviário. Ele vem disparando o transporte de mercadorias pelos rios, né? E o crescimento em relação... para ter uma ideia, esse crescimento já está, o nível de volume de atividade já bate o volume de atividade de antes da recessão lá em 2012 e supera os 100 pontos de 2014 amplamente. Outro serviço que com a internet, que são as compras que você faz pela internet, que muda um pouco a questão da logística e do transporte, né, de correio, né? O que aconteceu? A pandemia, esse setor de serviço, ele cresceu e está acima do nível lá de 2012. É o setor que mais se recuperou desde 2012 e até teve ganho. E o transporte terrestre, ele está se recuperando muito lentamente. E é lógico que com o aumento do óleo diesel, ele vai ainda sofrer muito para recuperar o nível de volume de serviço que era prestado no passado. Por último, o setor de comércio, de novo, toda vez que a gente olhar a estrelinha aqui, significa que nos últimos 12 meses até março, nós já superamos o patamar de 2019. E aqui, no caso do comércio varejista ampliado, que inclui o setor de automóveis, né, de autoveículos, e aí houve um decréscimo no primeiro trimestre, significa que, a despeito desse decréscimo no setor de autoveículos, o mês de março está superior ao mês de março do ano passado. Então, aqui no comércio varejista ampliado, que pega todo o comércio, o número é de recuperação, né? E nós já estamos próximos dos patamares lá do indicador 100, que é de 2014. E mesmo quando a gente subdivide os setores, aí pega hipermercado, supermercado, ou total de mercados, que inclui outros itens, produção alimentícia, bebidas e fumo, né? Comércio varejista sem, por exemplo, o setor de autoveículos e combustíveis lubrificantes, a gente percebe que houve a recessão, declinou bastante esses setores. Eles já estavam em recuperação mesmo antes da pandemia. No caso de hipermercado e produção de alimentos, bebidas e fumo, ele já tinha ultrapassado os 100 pontos de 2014. E durante a pandemia, houve como você não gastava com serviço, houve uma transferência do consumo de serviços para esses setores. Aí o supermercado, hipermercado e produção de alimentos, de produtos alimentícios, venda de produtos alimentícios, eles subiram em 2020 e a partir daí vieram se acomodando até o mês, que a gente calcula 12 meses até março. Então, esses setores, na verdade, todos de comércio, eles estão... o desempenho está indo razoavelmente bem, a despeito da inflação, porque, na verdade, boa parte dos produtos que são comercializados, que são produtos básicos, eles não têm
não tem muito como fugir, né? Então, apesar da alta de preços, né, as pessoas precisam continuar se alimentando. Lembrando que de 2019 até agora, a população brasileira cresceu pelo menos 3,5 milhões de pessoas, né? Então, esse volume vai continuar crescendo. Agora, o setor de combustíveis e lubrificantes vem em declínio desde 2014 e a inflação ela vai tornar muito difícil o volume de comércio desses combustíveis e lubrificantes ele ser mais vigoroso do que o que a gente viu até agora. Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos, de perfumaria e cosméticos, isso é um setor que ela não tem crise, não teve recessão, não teve nada. Ela está quase 40 pontos percentuais acima do índice de 2014. Esse setor simplesmente voou. Os outros setores, móveis, eletrodomésticos, o setor de tecidos e vestuário, equipamentos e materiais de escritório, etc., o que aconteceu? A recessão os colocou no nível mais baixo, eles meio que estavam se recuperando entre 2016 e 2019. Em 2019, também por causa da pandemia, que as pessoas ficaram em casa e não puderam mais despender recursos com serviços, acabaram, vocês lembram, na época do home office, disparou a venda de móveis e eletrodomésticos. Então as pessoas estavam presas em casa, elas procuraram melhorar as condições de casa, né? E esse impulso também declinou. E o setor de tecidos e vestuário, aí por dificuldade de suprimentos, inclusive, eles tiveram uma queda lá atrás e estão se recuperando. Então a gente pode dizer que o setor de comércio, a menos de questões relacionadas ao ciclo inflacionário, ele vai continuar se recuperando juntamente com os serviços até o final do ano. Agora, um setor que não se recupera porque houve uma transformação econômica grande é o setor de livraria, jornais, revistas e papelaria. Esse conjunto ele perdeu desde 2014. Se pegar desde 2012 foi até maior. Ele perdeu 70% do volume de atividade. Tá? Então, mesmo quando você tem jornais físicos que você recebe em casa, até o volume desses jornais foi reduzido, né? O Estadão, por exemplo, virou um panfleto, né? Diminuiu de tamanho. E também a compra de livros ela é muito feita hoje através de meio digital. Então, esse foi um setor que declinou e vai ficar assim, vai ficar muito baixo de forma mais permanente, infelizmente. Porque eu gosto muito de livro. Eu não consegui me acostumar a ler eletronicamente. Eu preciso do contato físico com o papel. Né? Apesar de ter tudo informatizado, eu continuo lá no meu livro. Então, livro, inclusive, quando eu compro, tem o tato, né? Até o cheiro do papel, o da tinta. Né? Então, o livro é uma judiação que ele esteja declinando a sua produção. Muito provavelmente, no futuro, o livro vai ser um artigo de arte. Né? Você vai adquirir o livro como um objeto de arte e de prazer. Então, um livro vai ser um produto infelizmente, vai ser um produto da elite. Né? Os livros vão ser cada vez mais bacanas, né? E você vai acabar se divertindo com isso. Né? Aí também outros artigos de uso pessoal e doméstico e materiais de construção, que é aquilo que a gente comentou, né? que tem uma parte que vai para a indústria, mas tem outra parte que é o varejo, e veículos, motos e autopartes. O que a gente percebe? A recessão derrubou desde 2014, mas todos eles estavam em forte elevação e a pandemia quase não afetou outros artigos de uso doméstico pessoal,
e materiais de construção. Agora, a gente começa a perceber uma desaceleração da comercialização de materiais de construção, que bate com aquele, quando a gente olha o indicador da produção. Outra coisa, veículos e automotores, eles não conseguiram recuperar o volume de comercialização lá de 2014, lembrando que aí existe um setor que sofreu menos, que é o setor de motos, né? O setor de motos ele cresceu bastante e o setor de veículos, automóveis, teve mais problema. E também, no final do processo recessivo, também houve um forte declínio da produção de caminhões. Bom, resumo disso que nós temos aqui. Primeiro, a indústria, todos os setores superaram o volume de produção de antes da pandemia e nenhum setor ainda atingiu o patamar que a indústria obteve lá em 2012. Quando eu pego o primeiro trimestre de 2022 e comparo com o primeiro trimestre de 2021, nós tivemos destaques negativos. Bens de consumo duráveis, houve uma queda de 22,3%. E o de insumo para a construção civil, uma queda de 14,1% trimestre contra trimestre. Os serviços ainda apresentam resultados bastante assimétricos, né? Serviços prestados à família, alojamento e alimentação e outros serviços prestados à família estão bem abaixo do nível de 2019. Transporte aquaviário na contramão está 31% acima e armazenagem, serviços auxiliares e de correio 21% acima. Então, e nesses dois casos específicos, nesses dois segmentos, eles já superaram largamente o nível de 2014. O comércio, muitos segmentos do comércio, eles já superaram o volume de vendas de antes da pandemia, em 2019, e outros ainda estão lutando para chegar lá. E o que se destacam por estar abaixo, né, muito abaixo, é combustíveis e lubrificantes, tecidos, vestuário e calçado. Agora, um que se chama atenção é o de veículos automotores. E aí a gente trouxe aqui uma comparação para a gente ver o tamanho do problema no setor, né? Nós temos aqui a curva, a linha preta, essa linha aqui, foi o volume de produção de veículos em 2019. Né? Que está aqui na média, se a gente olhar aqui, nós estamos falando de algo perto de 2 milhões, de 230, 240 mil veículos mês. Aí nós temos a curva azul, que é 2021, e a curva marrom aqui é 2022. Então a gente compara aqui janeiro, fevereiro, março e abril. Primeiro, todos os meses estão abaixo lá de 2019. E aqui a gente tem o índice de perda de produção. Então, em janeiro de 2021, a gente produziu 230 mil veículos. Em janeiro de 2022, 145 veículos. E aí, essa perda ela foi se reduzindo até chegar em abril, em que o volume de produção de abril desse ano é muito próximo do período de 2021. Né? Então, sinaliza que, muito provavelmente, esse problema da indústria de autoveículos, ela deve, ao longo do ano, ela deve se recuperar. Então, deve chegar no final do ano produzindo mais ou menos o mesmo nível de produção que foi em 2021. E aqui a gente tem que chamar a atenção que nós não vamos recuperar o nível de produção de 2019, vai levar tempo para a gente recuperar. Primeiro porque os preços dos veículos, que tem muitos componentes importados que estão em falta no mercado, mas os preços dos veículos mudaram de patamar. Isso é uma primeira questão. Uma segunda questão é que, estrategicamente, as indústrias também mudaram um pouco o perfil de produção. Por exemplo, a Ford foi embora e agora a Ford só vende no Brasil. O que ela está vendendo? São carros de alto preço. É o novo Bronco,
é o Mustang 5.0, então são carros mais caros. A própria Fiat mudou radicalmente o perfil do que ela vende no Brasil. Então, com os produtos da Jeep, ela se posicionou num nível mais caro do mercado. Então, o que está acontecendo também é que o volume de produção, houve uma transformação da indústria. Eu estou produzindo muito menos carro de baixo valor e estou ganhando venda de carro de alto preço. Então, isso aqui, essa queda de volume, pode não significar necessariamente que houve uma queda do valor de faturamento da indústria. Simplesmente houve uma redução do volume de produção e muito na base da pirâmide. Você tem cada vez menos carro com baixo preço e cada vez mais carros com preço mais elevado, né? De qualquer maneira, essa aqui é uma indústria muito importante para o ritmo da atividade na economia. Bom, concluindo, primeiro, essa guerra que a gente está vendo lá, que o pessoal achou que ia ser uma coisa rápida, primeiro, ela não será uma coisa rápida. Ela vai levar mais tempo que o previsto. E o principal problema disso é que você tem uma forte incerteza nos preços internacionais da energia. E a energia, quando sobe o preço numa economia, e ela acaba fazendo isso junto com outros preços da economia, em que você acelera o processo de inflação, você torna a inflação mais rígida, torna mais difícil de fazer o recuo da inflação. E mais, essa incerteza também, ela permite o espalhamento da inflação, porque aí ela vem em onda, né? É o que vai acontecer, eu já comentei na reunião passada, o que vai acontecer com a produção agrícola no Brasil. Você vai plantar a próxima safra, mesmo que você ainda tenha um pouco de reserva de adubos, né? Você vai ter uma elevação do custo do adubo, uma elevação do custo do óleo diesel para você tratorar a terra e plantar, uma elevação do preço do óleo diesel nas colheitadeiras, nas secadeiras, depois no transporte. Então, você vai tornando o processo inflacionário, ele vai ficando mais resistente e mais espalhado. E como não é só no Brasil, você tem, então, o efeito dessa inflação pelo mundo. Agora, uma inflação desse porte, apesar da gente achar que nós estamos no século XXI, num novo mundo, em que a questão monetária, as restrições monetárias foram milagrosamente ultrapassadas, o que acontece é que com um processo inflacionário mais espalhado, mais resistente e no mundo inteiro, isso vai desacelerar o crescimento econômico global. Isso aqui é... Perdão, eu não tenho dúvida. A única dúvida que eu teria seria com a China, que não dá para saber quanto será essa desaceleração lá. Agora, o FMI já reduziu a previsão de crescimento da economia global de 4,2 para 3,6, e como eu também já havia comentado, normalmente o FMI ele tem um retardo de 6 a 8 meses nesses dados, e os números acabam sendo muito piores do que aqueles que ele apresenta, né? E, de novo, a China vai ser um mistério para o ano. O Brasil, nessa último relatório de abril do FMI, é uma exceção, porque eles aumentaram a previsão de crescimento da economia para esse ano, de 0,3 para 0,8. O IBRE também tem um número muito próximo de 0,8. O mercado está começando a rever o número e provavelmente vai chegar em algo perto de 1,2% de crescimento, que não é nenhuma maravilha, algo extraordinário, assim, fantástico, mas nas circunstâncias é um bom resultado, né? Agora, o que chama atenção no Brasil, e que não tem a ver só, tem a ver também com a confiança, com o nível de atividade, mas o persistente nível de investimento líquido da economia,
baixo nível de investimento líquido na economia. E o que isso aí tem de sinalização é que, apesar de eu ter um 2022 mais promissor, vai ficar difícil crescer mais forte, de forma mais substancial em 2023 e 2024. Eu peguei esse gráfico de um recorte de um dado do IPEA, né? Ele calculou o investimento líquido na economia de 2020, de 2000 até 2021. E o que é o crescimento líquido da economia? É o crescimento, quando você tem o investimento líquido na economia, o que é? Você pega o investimento bruto, que é o total de recurso dispendido em formação bruta de capital fixo, e eu tiro desse total bruto de formação de capital fixo, eu retiro a parcela de depreciação do capital. O investimento líquido é o que sobra desta conta. É formação bruta de capital fixo menos depreciação. Ora, para que você cresça, a economia cresça, ou seja, que você teve investimento que levou a uma oferta maior de capacidade instalada, eu tenho que ter esse número, tem que ser positivo, né? O que a gente observa, e tem que ser positivo, não é qualquer coisinha, não. Na verdade, nós teríamos que ter esse investimento líquido, teria que ser da ordem de 4% do PIB para gerar um crescimento econômico entre 2,5% e 3,5%. 4% do PIB, nós estaríamos falando, se o nosso PIB está gerando em torno de 8,2 trilhões de reais, nós estamos falando de 4%, nós estamos falando em 320 a 350 bilhões de reais de investimento líquido por ano. E o que tem acontecido com a nossa economia? Se nós pegarmos desde 2020, ou de 2020 até 2008, de 2000 até 2008, o crescimento foi na média 200. Entre 2008 e 2013, ele subiu para algo perto de 280. Ora, mas nenhum desses números está perto de 350, que é o número, 350 bilhões de reais de investimento líquido. Não é. E desde a recessão até o ano passado, o investimento líquido foi negativo na economia. Ou seja, o meu ativo depreciou. Então, minha capacidade de crescimento, ela se depreciou também. Ela começou a ter uma leve recuperação no ano de 2021. Isso se refletiu na indústria, que a gente viu o dado da indústria de bens de capital. Mas quanto foi isso? Isso foi algo perto de, esse líquido que aparece aqui, foi algo perto de 100 bilhões de reais. Também muito distante dos 350, 320, 350 que a gente precisa. Ora, eu teria que recuperar isto para perto de 400, 350 a 400 e operar nesse nível por uns 8, 10 anos para levar a um crescimento sustentável de 2,5%, 3,5% por vários anos. Então, por isso que a gente, olhando os dados, a gente tem uma dúvida. A primeira é o seguinte: nós vamos ter um crescimento perto de até acima de 1% esse ano, mas de 2023, 2024, não há nenhuma sinalização de que esse investimento líquido vai atingir os níveis necessários para sustentar o crescimento. Alguém pode dizer, não, mas nós temos um programa de privatização de concessão. Olha, a concessão não significa, no primeiro momento, necessariamente um aumento do investimento líquido, porque eu estou pegando um capital fixo que estava na mão de alguém e passei para outro alguém. O desembolso desse investimento adicional ele vai ocorrer ao longo do período da concessão. Se é 20 anos, vai ocorrer durante 20 anos. E se eu pegar a soma dessas parcelas de todos os eventuais privatizações ou concessões que eu faça, quando eu somo tudo isso, eu tenho os dados que a gente tem, vai chegar a 120 bilhões de reais por ano, não 350 bilhões. Tá? Então isso aqui é um lembrete para as próximas gerações, né?
Esse aqui é o que eu queria apresentar. Eu vou agora abrir perguntas. Nós já temos perguntas aí? Bastante, você fala. Então vamos lá, vamos às perguntas. O senhor prefere que eu leia ou o senhor... Não, eu prefiro que você diga. Vamos lá, então. A primeira pergunta aqui, Gustavo Godoy. PIB divulgado hoje de 1%. Isso. Agro registrou queda de 8% comparado ao ano anterior. Indústria cedeu 1,5% e serviços tiveram alta de 3,7%. Serviços em alta, com inflação e juros em alta, sustenta? Olha, então primeiro eu gostei da pergunta. Primeira coisa, a indústria, a agricultura, ela tem uma linha divisória. Aquilo que está da porteira para dentro da produção agrícola e aquilo que depois vira agroindústria, aquilo que eu transformo. Eu pego, por exemplo, o milho e transformo em óleo de milho. Quem faz a transformação é o setor industrial, é ele que faz a transformação. Quando eu olho a participação da porteira para dentro, a produção agrícola, ela representa mais ou menos, é um número que a gente até fica chocado, ela representa perto de 5% da formação do PIB. A outra participação está na água, está na transformação, na indústria de transformação. Então, uma queda eventual na produção agrícola, lembrando que nos últimos vários anos nós tivemos recorde de produção agrícola o tempo todo, o que isso afeta? Ele acaba afetando a segurança alimentar, acaba afetando o preço desses itens. Mas os preços desses itens estão esticadíssimos, perto de recorde histórico no mundo inteiro. Então, essa questão da queda da produção agrícola precisa ver se ela vai gerar excedente na balança comercial, porque o excedente da balança comercial, aí ele é somado ao PIB. A fórmula do PIB é assim, é o consumo privado, consumo do governo, os investimentos e a diferença entre exportação e importação. Outra coisa, o PIB, outro dado que é bastante significativo, como eu disse, entre 70% e 75% do PIB do Brasil vem do setor de serviços. O setor de serviços está profundamente ainda impactado pela pandemia, né? Então, o setor de serviço, ele vai crescer. O que ainda não vai fazer ele crescer mais aceleradamente é exatamente o que você comentou a respeito da inflação. Então, resumindo, esses dados, eles caminham para um PIB no ano aqui eu vou dar um intervalo generoso, entre 0,8% e 1,2%, 1,3%. Isso vai acontecer no PIB, independente de toda a turbulência que nós vamos ter no segundo semestre. Agora, o que não se garante é uma aceleração do ritmo de crescimento em 2023 e 2024, porque aí já vai depender mais, porque como eu já atingi, no final do ano eu teria atingido aqueles patamares de crescimento lá de os patamares de produção lá de 2019, é o investimento, aquele adicional de investimento para poder puxar a economia. Aí que é o nó que a gente sempre enfrenta no Brasil, que é não ter volume de investimento suficiente para sustentar crescimento econômico mais forte. Então, eu acho que essa é a resposta. Outra. Muito bem. A Fabi Vieira mandou que excelente apresentação. Tenho duas perguntas. A confiança dos consumidores continua tão baixa. Como será possível acelerar o crescimento? Então, esse é o nó górdio, porque os defensores da inflação, eles não percebem que a inflação tem um forte impacto na questão da confiança. Quando você está confiante, você está marginalmente propenso ao consumo, e o consumo desperta ao investimento, tá certo? Quer dizer, é óbvio que quando eu falo de 1,2% de crescimento para uma economia, para uma sociedade que a população cresce acima de 1,2% ainda cresce, nós estamos encolhendo o Brasil. Então, 1,2%, apesar de ser um número
fantástico para a circunstância, ele é muito baixo. E se eu não tiver uma aceleração de investimento, uma contenção da inflação, a inflação vai acabar derrubando ainda mais o consumo lá na frente e vai levar à recessão. Inflação elevada, ou a consequência dela no longo do tempo, é a recessão permanente da economia. Por mais um motivo, porque o empresário, na incerteza, ao invés dele investir para aumentar a produção, se ele tiver espaço, ele vai aumentar preços. Então, a sua pergunta é pertinente. O que nós estamos vendo é uma recuperação do patamar de produção de 2019. Não é um crescimento, entendeu? Isso aqui é um meia boca, vamos dizer assim, tá certo? Beleza. Ela mandou também. E o que poderia significar essa queda dos barômetros globais para o Brasil? Isso aí é interessante, é o seguinte, porque o Brasil hoje, ele está numa posição estranha, historicamente estranha, porque ele não tem problema nas transações correntes, é muito baixo o déficit, e ele tem uma situação de que o preço, independente do ritmo de crescimento do planeta, o preço dos produtos, aí por outros fatores que têm a ver com base monetária, gasto público, etc., os preços estão recorde. Então, o que pode significar lá na frente, não agora, lá na frente, que se de fato houver um encolhimento do crescimento econômico, é que com o passar desse processo, que vai ser muito traumático, porque nós estamos vivendo há 12 anos na base do mingau monetário, né? Mingau monetário e mamadeira de gasto público, o que vai acontecer é que as moedas elas são restabelecidas, ou nós vamos ter um processo inflacionário mais permanente. Lá na frente, a queda da atividade poderia representar para o Brasil uma redução do tamanho do mercado dos nossos produtos. Mas isso é algo que a gente ainda vai precisar experimentar, porque faz mais de 50 anos que a gente não vê um ciclo de inflação desse porte, 40 anos que a gente não vê um ciclo de inflação desse porte no mundo. Então é um pouco de especulação saber, mas que algum efeito terá sobre o Brasil, principalmente sobre a moeda brasileira e sobre a inflação. Mas isso nós vamos ter que esperar um pouco mais à frente, né? Fechou. O André Campos mandou aqui, o processo inflacionário já atingiu seu ápice? Ele tinha atingido, no caso do IPCA, eu vou falar do IPCA, no caso do IPCA ele tinha atingido um suposto ápice lá em janeiro e fevereiro. Quando sair a inflação agora de maio, ele vai apresentar, a inflação ao consumidor vai apresentar em 12 meses uma elevação, né? Ele deve chegar entre 12,3 e 12,5. Em compensação, quando a gente olha para o IGPM e para o índice de preço atacado, a boca do jacaré está fechando, eles estão convergindo para o IPCA. Então, vamos dizer o seguinte, o pior do repasse inflacionário está ficando para trás, ou seja, as ondas sucessivas de inflação estão ficando para trás. E uma parte disso vai ser devido à apreciação do câmbio, que veio de 4,70 2-3 meses atrás para 4,80, que é um nível, como eu já disse na reunião passada, que não faz mal para ninguém. Então, eu tenho a impressão que o processo de repasse da inflação, o IGPM e o IPA, eles estão aterrissando sobre o IPCA. Agora, se isto vai declinar mais para o final do ano, aí nós vamos ter que observar, porque com a retomada do preço dos serviços que estão comprimidos, se realmente tiver a dinâmica que a gente tem, então algum repasse de preço que está contido no setor de serviços ainda pode vir a causar algum mal-estar na inflação lá para mês de agosto, setembro. Sem contar a eleição no final do ano, que aí costuma afetar um pouco a taxa de câmbio. Não sei se vai afetar esse ano, tá bom? Ele perguntou também se a gente vai ter desabastecimento de diesel. De diesel? Se o governo for bem irresponsável, né, continuar a perturbar
a Petrobras, nós poderíamos ter dificuldade de obtenção de diesel no mercado internacional, por causa da defasagem de preço entre o preço interno e o preço externo. Lembrando que parte do abastecimento de derivados é feito pela iniciativa privada, não é feito pela Petrobras. Eu estou torcendo para que a gente não tenha desabastecimento de diesel. O Thiago perguntou aqui para a gente, o que é esse indicador de investimento líquido e qual a relação com o crescimento econômico? Então, assim, a formação bruta de capital fixo é o total de recurso que o país, tanto privado e público e das pessoas, quanto eles colocam em ativos, em ativos físicos, em capital físico, máquina, equipamento, instalações, construções, aquilo que é fixo. Então, eu gasto um determinado percentual do PIB é investimento. Isso aí gira. O Brasil tem apanhado muito, porque esse número gira entre 15% e 16%. Aí, esse capital está instalado, as máquinas estão lá instaladas, está tudo construído, as estradas estão construídas. Só que cada ativo desse tem uma taxa de depreciação, ou seja, ou é por obsolescência ou é por gasto. Então, eu retiro desse capital fixo uma parcela que eu jogo fora, porque ela depreciou. O investimento líquido é a diferença do total da formação bruta daquele ano sobre a depreciação de todo o capital fixo que está na economia. E a hora que eu subtraio essas duas contas, o resultante é o investimento, a formação bruta de capital fixo líquido, ou o investimento líquido. E é exatamente esse investimento líquido é que faz o crescimento econômico ser maior ou menor. Então, lembra, eu tenho uma massa de capital fixo que está disposta na sociedade. Essa massa tem uma taxa de depreciação. Se o investimento que eu faço no ano não cobre a depreciação, eu estou estagnado, eu não tenho nenhum ganho de capital fixo. E o investimento líquido é, digamos, diretamente relacionado, bastante relacionado com a taxa de crescimento. Investimento líquido elevado leva a crescimento econômico elevado. Investimento líquido zero não leva a crescimento econômico nenhum. Tá? Ele também perguntou se o ritmo de recuperação da indústria deve continuar. A impressão que eu tenho é que daqui para o final do ano ela vai continuar recuperando, a indústria vai continuar recuperando. Agora, que ritmo é isso? É um ritmo modesto, não é nada de soltar fogos, né? O máximo que você vai fazer é abrir um Guaraná zero. É isso que vai ser o festejo do setor industrial. Mas dentro daquela perspectiva de crescer 1,2% da economia. Eu perguntei aqui se alguém tem mais alguma pergunta, mas a gente acabou todas as perguntas que tinham aqui. Acho que o senhor pode começar a encerrar. Bom, então eu quero agradecer a audiência de vocês nessa nossa conversa. Espero que seja bastante útil para a sua atividade, né? E a gente se vê de novo na próxima reunião. Um abraço para vocês, obrigado. Viu?